Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e nesta videoaula eu vou te mostrar como fazer um Dodge and Burn rápido, fácil, para deixar sua imagem muito mais viva, muito mais bonita, muito mais colorida. Veja, vamos começar com a imagem assim e vamos terminar com ela assim. Ficou interessado? Então me acompanha, rapaz, vamos lá. O Dodge and Burn. Queimar ou clarear, expor ou subexpor algumas áreas da imagem para deixá-la com um ar mais tridimensional e com um contraste que deixe ela viva e dinâmica, já pode começar aqui dentro do Camera Raw. Já estou com minha imagem aberta aqui no Camera Raw e eu vou começar recuperando esses detalhes nas áreas de realces. Então eu venho e coloco o controle do realce mais para a esquerda. A imagem vai ficar um pouco acinzentada porque ela recupera estas áreas mais claras, perde um pouco do seu branco. Eu aumento a claridade um pouquinho e o desembaçar um pouquinho e vou fazer o resto no Photoshop. Aqui dentro do Photoshop eu vou criar uma camada vazia, vou pressionar Shift e F5, preencher. Eu posso vir aqui em editar e também escolher preencher e vou pedir para que o conteúdo tenha 50% de cinza, vou clicar OK. Vou mudar o modo de mesclagem desta camada para luz indireta. Vou segurar em Ctrl, pressionar J duas vezes e criar mais duas cópias desta camada com 50% de cinza. Desabilitei as duas camadas de cima porque não vamos trabalhar com ela agora e vou selecionar a camada plano de fundo, a camada com a imagem e vou em canais. Para simplificar e não complicar com atalhos, nós vamos vir aqui neste sinal na borda da aba e vamos clicar nele. Quando a gente clica nesse sinal, neste ícone, nós selecionamos as áreas mais claras da imagem. Pronto, elas estão aí selecionadas. Vou voltar para a camada principal. Vou selecionar então a camada 1, que eu vou chamar de Dodge. Vou desabilitar a camada plano de fundo e vou pressionar Ctrl H para esconder essa seleção. A seleção vai continuar, mas só que não vamos ver ela. Então, Ctrl H com um pincel em branco. Eu venho aqui e troco para branco. Opacidade 100%, fluxo 100, não. Fluxo eu vou diminuir para 10%. E vou passar o pincel agora sobre esta camada cinza. Lembrando que existe uma seleção. Então, eu vou pintar dentro da seleção. A gente percebe logo que a imagem vai se formando e nós estamos pintando as áreas mais claras dessa imagem. Como o fluxo está apenas em 10%, eu posso repetir e ganhar mais ainda. Eu posso passar mais aqui em volta da boca, dos olhos, em áreas que eu acho que podem ganhar um contraste ainda maior. Agora eu vou selecionar a camada de cima, vou desabilitar essa, vou pressionar Ctrl H, a seleção ainda está aí, ela estava guardada. Eu vou então segurar em Ctrl, Shift e pressionar a letra I de inverter, a tecla I. A seleção foi invertida. Agora eu pressiono Ctrl H novamente para escondê-la. E com um pincel em preto, também fluxo 10, eu vou mudar aqui, ou pressiono a tecla X para fazer essa mudança e vou passar por cima da imagem. Desta vez eu estou revelando as áreas mais escuras da imagem. Inclusive, eu vou até pintar por cima também para revelar o background, o pano de fundo dessa imagem. Olha, como o fluxo está em 10%, quanto mais eu passo, mais eu vou escurecendo essas áreas. Agora nós temos duas, uma clara e uma branca, quase formando a imagem, e todas essas duas camadas estão no modo de mesclagem de luz indireta. Vou chamar a superior de Burn, essa aqui de cima de Burn, e vou colocar as duas dentro de um grupo. Vou pressionar Ctrl G para colocá-las em um grupo. Vou habilitar a camada de baixo e vamos ver um antes e um depois para a gente ver se dá para perceber alguma mudança na imagem. Então vamos ver lá. Olha, antes, depois, antes, depois. Claramente você já viu que houve mudança. A imagem já está lá um aspecto até mais de 3D. Eu vou selecionar a camada de cima, vou chamá-la de Mess, de miscelânea, e agora com o pincel preto ou branco, também em luz indireta, eu vou escurecer algumas áreas que eu acho que podem ainda ficarem melhor. Eu vou procurar principalmente aqui a parte dos olhos ou essas escamas mais escuras. Segurando em Ctrl, eu vou clicar aqui e vou fazer
o contorno da boca. Olha, eu estou segurando em Shift, eu não vou soltar e eu vou clicando na direção da boca e uma linha está se formando. A gente pode ver que a imagem está assim, olha, nos lugares onde eu queimei. Eu só gostaria que dos olhos, dessa boca, algumas placas. E agora eu vou pressionar Ctrl H para aparecer a seleção, segurar em Ctrl Shift e a letra I para inverter, Ctrl H para escondê-la novamente. E agora eu vou brincar com o pincel branco, somente nas áreas que eu quero dar destaque. É um reforço do dodge, do clareamento. Vamos ver se fez alguma diferença. Olha, um antes, depois, antes, depois de que foi uma escultura, um pequeno acréscimo ao que a gente já tinha feito. E agora eu vou pressionar Ctrl H para trazer a seleção e Ctrl D para desselecionar. Essa seleção já não vai ser mais útil para a gente, Ctrl D. Vou trazer então o controle de vibratilidade e vou aumentar a vibratilidade para ganhar mais cores nessa imagem. Quando eu estiver satisfeito com as cores, eu crio um ajuste de níveis. Vejo que está precisando de branco, então trago o ajuste de branco para a esquerda e crio um pequeno contraste nos meios tons. Agora eu vou criar uma camada estampa, que é uma camada com o resultado de tudo que conseguimos agora. É como se tirasse uma foto dessa imagem. Eu pressiono Ctrl, Shift, Alt e a letra E. Pressiono Ctrl, Shift e a letra U e a tecla U para poder dessaturar essa imagem. Teria a saturação. E venho em Filtro, Outros, Alta Frequência. Coloco o raio de 1 pixel, clico OK. E mudo o modo de mesclagem para luz linear. Colocar tudo novamente em um grupo. Ctrl G para colocar num grupo. E vamos ver um antes e um depois. Olha, nós começamos com a imagem assim. Como ela está cinza, sem graça, sem brilho, sem contraste. E vamos terminar com ela assim, bem mais dinâmica, bem mais viva. Né? A gente consegue até sentir a iguana aqui. Vamos ver um antes e depois. Esta é a minha imagem final. Eu sou Adilson. Eu sou professor de fotografia, Photoshop, Lightroom, Camera Raw e também dou dicas de fotografia aqui no meu canal. Muito obrigado por ter assistido até agora. Em seguida, eu vou dar dicas de mais vídeos com os quais você pode aprender ainda, olha, muito mais Photoshop totalmente grátis. Abraço!